José Antônio Rocha Gontijo, e ele conta uma história, acho que foi o seu orientador, Gontijo Mozart, que falava que durante muito tempo, quando a gente vai apresentar, né, vai falando tudo que a pessoa fez, que a pessoa, então, tem tantos artigos, e onde foi o mestrado, doutorado, que depois de um certo tempo, você só fala o sobrenome da pessoa, já é o currículo dela, né? E eu acredito que o Gontijo seja esse tipo de pessoa, né? A gente dispensa esse monte de apresentação. Ele é um pesquisador excepcional, uma pessoa maravilhosa, e eu sei que eu sou suspeita, mas eu sei que muitos partilham essa opinião comigo. E ele, então, vai falar para a gente sobre essa parte, né, de sustentações clínicas do DORD. Ele já trabalha com DORD, acho que faz uns 15 anos, né, uns 15, 20 anos, sei lá. E, além disso, já tem um monte de outras pesquisas com equilíbrio hidroeletrolítico, né, o controle neural da função renal, um monte de trabalhos muito importantes que ele já desenvolveu. Mas ele é daqui da Unicamp, tá? Departamento de Clínica Médica, né? Atualmente ele está no gabinete da reitoria, né? Chefe de gabinete da reitoria, então eu agradeço muito ele ter aberto esse espacinho, né? Nessa época que ele está cheio de coisas para fazer, para poder falar um pouquinho para a gente. Muito obrigada, Gontijo. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão me ouvindo, é um prazer muito grande. Eu tenho mania de gritar na apresentação, assim, virtual, então eu não sei se fica alto aí para vocês, mas eu vou agradecer a vocês. A Patrícia me disse, assim, na realidade eu sou colaborador da Patrícia nessa área. Essa área é uma área que ela vem trabalhando há longo tempo. Eu trabalhei com função renal, com controle da função, do transporte de sódio, ou seja, e ela é que vinha trabalhando nesses aspectos relacionados à programação fetal e o ambiente intrauterino e a repercussão pós-natal dessas alterações. Então, tudo que eu vou falar aqui decorre desse convívio que eu tenho tido com ela nesses últimos 20 anos, aproximadamente. A programação fetal e as modificações fenotípicas intraútero, elas, para o clínico, eu sou um clínico que trabalho com alguma coisa em ciência básica, mas para o clínico ela é relativamente nova, ou seja, a importância disso, não só para a saúde, mas para o desenvolvimento de doença. Por várias vezes, passando visita, né, ainda persiste isso, apesar do desenvolvimento do conhecimento biológico e médico, você passa a visita e vê pacientes com determinadas doenças que efetivamente você não conhece. É uma síndrome clínica, você não conhece de onde veio aquela doença, certo? Então, hipertensão arterial é um deles. Você sabe que em torno de 5 a 10% você tem uma origem bem estabelecida, mas os outros 90% você não sabe como é que desenvolveu aquilo, como é que nasceu aquilo. Algumas cardiomiopatias, o paciente chega para a gente com insuficiência cardíaca e a gente não sabe como surgiu daquilo, ou por limitação diagnóstica, ou, é claro que é limitação do conhecimento biológico e médico a respeito. A programação fetal, o estudo da programação fetal, eu acho que veio, e a valorização dela, para, de alguma forma, vencer esse ato, esse buraco que existia, e a valorização disso nos trouxe muito conhecimento, seja para definir, estabelecer a saúde das pessoas e das populações, bem como a origem de várias doenças. Nessa figura, vocês veem que o indivíduo pode ter uma evolução normal, do início da vida até a morte, né? Entretanto, essa evolução, em decorrência de estresse, eu pus estresse aqui, mas pode ser uma série de fatores, estresse nutricional, estresse psíquico, estresse ambiental, etc., ele pode mudar essa curva pode ocorrer, ou ela encurtar, ou ela mudar no seu aspecto, né? Fazendo com que ocorra doenças durante esse transcurso. Entretanto, o meu ponto de vista é que a programação fetal ela veio para
beneficiar, ou seja, beneficiar a sobrevida pós-uterina. Esse benefício faz com que aquele indivíduo que nasceu em determinadas circunstâncias intrauterinas tenha uma vida adequada no pós-natal, e que essa vida seja adequada e saudável no pós-natal. Qual é o problema? É que ao sair do útero ele encontra um ambiente, e esse ambiente pode ser diferente daquilo para o qual ele foi programado, que na ciência, ou dentre os conceitos de programação, estabelece essa concordância, esse grau de concordância entre o que ele estava submetido intraútero e o que ocorreu no pós-natal. Essa concordância, o match, o mismatch, é que geralmente leva ao aparecimento futuro de doenças. Bom, e esses aspectos todos, de qualquer um dos estresses, qualquer uma dos fatores que submetem essa mãe, cuja mãe é submetida a esses fatores e que interferem no feto, tem uma série deles, né, como bebida alcoólica, tabagismo, exposição a toxinas, estresse, infecções e restrição proteico-calórica, ou seja, um grau de nutrição. Isso é dentre os mecanismos estudados mais frequentemente e que aqui no laboratório a Patrícia estuda com mais detalhe, a desnutrição proteica ou desnutrição proteico-calórica. E vocês veem nesse diapositivo aqui as alterações, os efeitos da desnutrição ou da má nutrição sobre a repercussão disso sobre vários aspectos, ou várias doenças, ou várias consequências que atingem milhares de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um exemplo, é um slide que eu peguei de uma aluna nossa aqui, vocês veem que aproximadamente quase 2 bilhões de adultos têm sobrepeso, estão acima do peso normal. Desses, mais de 600 milhões são obesos. Por outro lado, do outro lado, 460 submetidos a má nutrição, a efeitos de má nutrição também, 462 milhões de pessoas no mundo, aproximadamente, têm baixo peso, ou seja, tem algum estigma de desnutrição importante, né? Essas alterações não estão relacionadas só a aspectos de restrição proteica. Restrição, por exemplo, de oligoelementos, vitaminas, aqui no caso da deficiência de ferro, causa alterações reprodutivas na idade fértil da mulher em 264 milhões de mulheres, né? 42 milhões de crianças têm sobrepeso, tá certo? 156 milhões de crianças têm uma altura menor do que a idade. E por outros 50 milhões são mais magros para a altura esperada na faixa etária que eles estão. Aparentemente, todos esses fatores decorrem de um marcador, um dos marcadores mais importantes, talvez o mais importante, o nascimento com baixo peso, ou mau crescimento, ou o déficit de crescimento fetal ou embrionário. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse levantamento, praticamente 21 milhões de crianças atualmente nascem com baixo peso. Isso aqui é um grupo de crianças que estão predispostas a desenvolvimento de doenças no futuro, na vida adulta. E doenças que vão de doenças nutricionais a doenças psiquiátricas, a alterações psiquiátricas, metabólicas, cardiovasculares, etc., como nós vamos ver, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Isso é novo? Não, não é novo. Na década de 30, um estudo publicado no Lancet, avaliando taxas de mortalidade na Inglaterra e na Suécia, observaram que condições ambientais já norteavam a sobrevida das pessoas. Ou seja, as condições ambientais na vida fetal, influenciando a vida fetal e na infância, já determinavam a sobrevida. Né? Isso era interessante, porque na década, estudos epidemiológicos, por isso que eu acho que o clínico chegou tarde, o pediatra e o epidemiologista já sabiam isso há muito tempo. E na década de 30 nós já tínhamos isso.
Isso foi publicado em 1934 no Lancet, e um dado que eu achei interessante desse trabalho é essa frase do trabalho, curtinha, em que estabelece que a interpretação do passado, do que ocorreu no passado, pode predizer o futuro das pessoas, ou das sociedades, ou das pessoas. Isso já era uma premonição, vamos dizer assim, desses estudiosos que publicaram isso na década de 30. E não foi só esse, ou seja, vários estudos vinculados à sobrevida de recém-nascido à prematuridade, ou seja, ao nascimento pré-termo de crianças. E esse nascimento pré-termo, ou seja, como a medicina nessa época já estava evoluindo, fazendo que as crianças, aquelas crianças que nasciam prematuras, sobreviviam mais e eram submetidas a alguns procedimentos, né? Esses procedimentos, muitas vezes, além da prematuridade, resultaram em doenças que não eram conhecidas. Por exemplo, em 1942, foi descrito pela primeira vez a proliferação vascular retiniana com invasão do humor vítreo, né, de crianças que tinham membrana hialina, eram colocadas em tensão de O2 muito alta, depois retiravam. Como a tensão de O2 inibe o crescimento vascular, ao serem retiradas, aumentava a proliferação e essas crianças se tornavam cegas no decorrer das suas vidas. Um estudo de 1952 de brasileiros descreveu a enterocolite necrotizante também pelo mesmo mecanismo, ou seja, eram crianças que durante a fase perinatal, né, pós-natal no caso, que eram submetidas a tensões altas de O2 por insuficiência respiratória e desenvolviam assim que retirado a enterocolite. É conhecido, alguns de vocês já devem ter ouvido falar na membrana hialina, né? Geralmente é membrana hialina pulmonar, em decorrência da diminuição da produção de surfactante, e essas crianças necessitam de assistência respiratória para não morrer. E um dado muito interessante de 67, que a gente que trabalha com rim mostra que existe brotamento do epitélio do broto ureteral. O pulmão funciona da mesma forma, sob a forma de brotamento, e a prematuridade e estresse intrauterino pode causar displasia broncopulmonar, e que foi, sem saber que isso era decorrente de programação, e na década de 60 isso foi descrito. Um dado interessante é que esse termo de fenótipo, né, poupador, foi descrito em 1962 sem saber muito bem o que era, ou seja, esse pesquisador, James New, descreveu o fenótipo poupador como uma propensão, ele descrevia que aquelas crianças que tinham restrição ao crescimento intrauterino, depois, na vida pós-uterina, tinha uma resistência insulínica, isso que ele descreveu. Mas ele ligava isso ao aspecto genético, não relacionou, não falava nada sobre algum compromisso, algum comprometimento decorrente do ambiente nesses casos. Então, foi uma das primeiras vezes que apareceu esse dado do fenótipo poupador como um ponto importante e vinculado a uma alteração metabólica. Outro dado, esse um pouquinho mais tarde, 1976, foi a descrição que todo mundo cita, um trabalho enorme, descrevendo as repercussões da fome holandesa, que ocorreu em 44, entre 1944 e 45, durante o cerco nazista à Holanda, que era um país tido como neutro, entretanto, ele foi cercado pela Alemanha e houve uma fome intensa nesse período. Estudando esses casos, observou-se uma alta incidência de obesidade e, tardiamente, outros estudos, esse particularmente do Susser aqui, fala em obesidade, mas outros, posteriormente, em alterações da pressão arterial, incidência maior de diabetes e de doenças psiquiátricas nessa população. Um outro conceito muito interessante, aí já mostrando a repercussão ambiental sobre o desenvolvimento e a plasticidade feto-embrionária, foi descrito por Gluckman no Science de 2004,
que foi efetivamente, aparentemente, a primeira vez que relacionava uma coisa, o ambiente, com essa plasticidade. E mostrava que o feto submetido a algum tipo de estresse, ele lançava a mão de mecanismos homeodinâmicos, ou seja, por que homeodinâmicos e não homeostáticos? Porque ele não voltava à situação de homeostase anterior, ele voltava à homeostase fora daquele ponto inicial. Então, era uma coisa dinâmica, que essa homeodinâmica promovia ou conferia ao feto vantagens imediatas de sobrevivência. Isso seja através do fluxo placentário ou de transportadores placentários de nutrientes, fazendo com que houvesse uma determinada regulação no crescimento fetal em decorrência desse estresse. Esse trabalho é muito interessante também, que foi um dos primeiros a identificar esse estresse intrauterino com uma concordância ou um contraste pós-natal. O que significa isso? Havia um ambiente intrauterino e esse ambiente intrauterino poderia ser reproduzido ou não no pós-natal. E essa reprodução ou não no pós-natal estava relacionada ao desenvolvimento, à normalidade, à saúde ou ao desenvolvimento de doenças na vida pós-natal ou na vida adulta. Esse mesmo trabalho mostrou o seguinte, que essas crianças submetidas a algum tipo de estresse intrauterino, aqui vocês veem numa situação ótima e numa situação cujo meio intrauterino era alterado. Eles tinham menor capacidade de resposta na vida pós-uterina, ou seja, eles tinham, embora adaptados intrauterinamente para sobreviverem, quando submetidos a um ambiente extrauterino, eles tinham menor capacidade de menor capacidade de adaptação. Nesse artigo, Gluckman diz, então, que a plasticidade induz a um fenótipo mais adequado ao ambiente predito, ou seja, a ideia da plasticidade é estabelecer que aquela funcionalidade encontre no pós-parto um ambiente predito adequado ou semelhante. O fenótipo resultante dessa plasticidade é compatível com o ambiente futuro, deve ser compatível com o ambiente futuro, para que o organismo se mantenha saudável. Quando há essa incompatibilidade, aumenta o risco de doença, ou seja, essa incompatibilidade entre o extrauterino e o intrauterino é aparentemente um dos fatores que levam ao desenvolvimento de doença. O grau de incompatibilidade determina, portanto, a susceptibilidade desse indivíduo a doenças futuras. Um outro conceito interessante para quem trabalha com esse aspecto da programação fetal é o crescimento acelerado, ou catch-up growth. Esse crescimento acelerado ele é comum em várias espécies, ou seja, mamíferos, aves, peixes, indicando uma recuperação que deve ser uma resposta adaptativa benéfica. Ou seja, esse crescimento rápido. Só que esse crescimento rápido, que ocorre após uma restrição ao crescimento uterino ou não, aí tem um crescimento rápido, esse crescimento rápido, aparentemente, ele é benéfico para o indivíduo, mas não é benéfico para a espécie. Então, do ponto de vista evolutivo, esse benefício, como nós vamos ver em seguida, aparentemente ele é muito egoísta, vamos dizer assim. Eu chamei isso de fenótipo egoísta. Ele tem ele preserva a si mesmo, mas não a espécie. Mas ele tem vantagens. Por exemplo, ele faz com que a sobrevida a curto prazo de indivíduos pequenos permite que eles não sejam, que sucumbam a predadores. Né? A probabilidade de sobrevivência durante os períodos subsequentes de escassez de alimento é maior para esses indivíduos que têm um crescimento rápido. Além disso, aumenta o sucesso reprodutivo desses indivíduos.
Bom, isso é interessante porque isso vem como um mantra sendo dito, ou seja, que esse crescimento rápido faz com que haja uma sustentabilidade, que os indivíduos evoluem melhor. Esse trabalho do Victor, que é aí do Sul, trabalhou com 3.580 crianças, essas crianças todas pequenas para a idade gestacional, quando submetidas a um crescimento rápido, quando elas tinham algum fator, ou seja, alimentação, etc., eles tinham uma menor admissão, iam menos ao hospital e tinham uma mortalidade avaliada aos 5 anos menor, significativamente menor, 75% menor do que aqueles indivíduos que eram baixo peso e que não tiveram esse crescimento acelerado. Dessa forma, a conduta corrente de promover ou estimular o crescimento do lactante de baixo peso é uma rotina que se faz. Entretanto, tem se demonstrado que esse crescimento acelerado promove ou pode ser um dos fatores causais ou promotores de uma incidência maior de doença na idade adulta. Isso são dados experimentais, mostrando aqui em animais submetidos à dieta hipoproteica uma queda do peso ao nascer. Entretanto, o que é esse crescimento acelerado? Rapidamente, com dietas normais, esses animais recuperam o peso no transcorrer de poucos dias. E aqui é muito interessante esse trabalho mostrando isso, ou seja, mostrando isso é experimental também, mostrando aqueles animais que nascem de peso normal, sofrem um crescimento rápido, eles têm uma queda do peso, ou seja, uma restrição de crescimento intrauterino, depois tem um crescimento rápido. Esses aqui têm uma restrição do crescimento intrauterino, entretanto, tem um crescimento rápido após o desmame. Esses aqui é antes do desmame, entre o nascimento e durante o período de amamentação, 3 semanas. E esse que tem uma queda também no crescimento, essa queda no crescimento é durante a amamentação, e em seguida tem um crescimento rápido. Essas curvas diferentes sinalizam coisas diferentes. Enquanto esse crescimento rápido, nesse caso de animais, ocorre no período entre o nascimento e a amamentação, e o período de amamentação, a longo prazo, eles desenvolvem obesidade, diabetes e uma sobrevida menor. Entretanto, quando esse ganho, esse crescimento rápido, esse ganho de peso, ou esse ganho ponderal é rápido e ocorre após o desmame, eles têm uma melhora da sensibilidade insulínica, eles têm um aumento da expectativa de vida. Isso vale para todos esses animais que têm um crescimento rápido após o desmame, mostrando a importância desse crescimento rápido pós-natal. Bom, dessa forma, do ponto de vista evolutivo, eu já falei isso para vocês, o crescimento lento, ou sem esse crescimento rápido, apresenta, do ponto de vista de sobrevivência, aparentemente uma taxa maior, ou seja, com menos doença, mas pouco sucesso reprodutivo, sem qualquer vantagem à preservação da espécie, ou seja, é um quadro para a preservação do indivíduo com comprometimento da preservação da espécie através da multiplicação e da sobrevivência daquela espécie. Bom, desse jeito, aqui está uma linha do tempo mostrando, a partir da década de 60, quando efetivamente começaram a se estudar aqueles casos, ou experimentalmente, ou clínico-epidemiológico, começaram a relacionar as alterações do estresse intrauterino com a programação fetal. As primeiras evidências de Rose, em 1964, depois uma correlação das doenças cardiovasculares e condições de problema por Forstall em 67, a hipótese de Barker na década de 80, o termo programação fetal por Alan Lucas em 91, e todas essas evidências, além de dados experimentais de
Todas essas evidências mostram que essas alterações estavam sempre relacionadas a maior risco de doenças, sejam doenças metabólicas, cardiovasculares, principalmente no início, né, metabólicas e cardiovasculares. Um indivíduo que teve muita importância nisso, e pode ter as suas críticas a respeito, é o Barkley. Ele foi muito importante. Na década de 80, ele teve observações muito relevantes, mostrando alteração no desenvolvimento fetal e o baixo peso ao nascer com a manifestação de doenças. Num primeiro momento, ele descreveu principalmente doenças cardiovasculares ou doenças isquêmicas relacionadas a esse baixo peso ao nascer, né? E ele tomou, fez um estudo epidemiológico, um corte bem significativo de 15 mil pessoas que moravam em áreas pobres da Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, o país de Gales, e que nasceram em 1921 a 1925 com baixo peso e má nutrição pré-natal. E observou uma alta incidência de doenças cardiovasculares, particularmente doenças isquêmicas miocárdicas. O Barker e colaboradores também disse, ou nesse artigo anterior, cadê? Está aqui, esse artigo de 1989, ele já chama atenção para uma figura que depois a gente viu que claramente ocorre, que é o cérebro egoísta, ou seja, quando aquela deficiência nutricional, seja proteico-calórica, ocorre e afeta vários órgãos, mas aparentemente não afetaria o cérebro, que é uma coisa em dúvida. A Patrícia tem mostrado aí alterações importantes em áreas do sistema nervoso central relacionadas à desnutrição perinatal. Barker, dessa forma, mostrou em vários trabalhos que a nutrição infantil está relacionada à desnutrição, particularmente, né, e a mortalidade infantil está relacionada à doença isquêmica, que o baixo peso ao nascer, ou a restrição ao desenvolvimento intrauterino, também está relacionado com essas doenças isquêmicas. A má nutrição da mãe e, consequentemente, do feto está relacionado a doenças na vida adulta, doenças cardíacas e metabólicas, e ele também enfatizou nesse artigo, essa incompatibilidade, né, entre o fenótipo econômico, a restrição ao crescimento e o ambiente extrauterino. Esses achados de Barker, no transcorrer do desenvolvimento da pesquisa biológica, né, mais em modelos animais, demonstrou esses achados, ou seja, que a restrição nutricional reduz o crescimento fetal e ele está relacionado a doenças ou alterações funcionais e morfológicas estruturais em diversos tecidos e órgãos, como pâncreas, rim, fígado, vasos sanguíneos, etc. Essas alterações, essa programação fetal direcionada por sinais intrauterinos, que nesse momento aqui não se conhecia, né, otimizam, mudam a estrutura funcional de órgãos em decorrência daquele ambiente intrauterino, voltando aí àquela teoria de Glutman lá atrás, né, fazendo com que haja alterações importantes em órgãos periféricos ou mesmo no sistema nervoso central e periférico. No Brasil, mesmo sem falar em programação fetal, um grupo de Ribeirão Preto, que depois criou aí vários outros em diferentes regiões do país, e tem pessoas trabalhando junto até hoje, já estudavam o crescimento ou o nascimento de crianças prematuras ou de baixo peso, e relacionavam isso com algumas alterações. Isso em 1973, o Marco Antônio Barbieri, em Ribeirão, pediatra de Ribeirão Preto, desenvolveu desde então um corte que vem, aparentemente, sendo ainda
seguindo nesse tempo todo de 73 até hoje, e foi motivo da tese, da dissertação de mestrado dele. E ele mostrou, estudou os nascimentos e o peso ao nascer, entre outras coisas, entre outros achados, na sua dissertação de mestrado. Bom, só para quem o baixo peso era considerado abaixo de 2.500 gramas, e baixo peso abaixo de 200, e muito baixo peso, menos de 1.500, extremo baixo peso, com menos de 1.000 gramas ou abaixo de 1 quilo. Interessante que aí tem algumas pessoas que se associaram, que estão trabalhando com o Barbieri, entre elas a Heloísa Bettiol, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer no DORAD, que tem uma produção muito grande nessa área. Nesse trabalho específico, né, na Revista de Saúde Pública, identificou algumas coisas paradoxais. Aqui, vocês veem, ano a ano, o crescimento do baixo peso em diferentes, o percentual do crescimento do baixo peso em diferentes regiões do Brasil. E vocês veem que a região sudeste e sul tem um percentual de baixo peso muito maior que a região norte, nordeste e centro-oeste. Parte disso decorre da subnotificação. Há uma histórica subnotificação de nascimentos em torno de 25% nessas regiões. Entretanto, aventa-se a possibilidade de que esse aumento da taxa de baixo peso decorra de alguns procedimentos médicos, como percentual de cesarianas, fertilização, trabalho materno, acentuado tabagismo feminino, etc., que estão relacionados a isso. E aí, nesse mesmo trabalho, mas nesse mesmo corte, publicado num boletim da Organização Mundial de Saúde, eles identificaram algumas coisas, alguns fatores que estavam relacionados com esse baixo peso. Por exemplo, ele é mais comum em fetos femininos, né? É mais comum em mulheres que têm filhos acima de 35 anos. E aquelas mulheres que não têm, que são mães solteiras, que estão em casa sozinho, né? Ela é mais comum em multíparas, aquelas que têm mais de 5 gestações. É mais comum, claro, isso é óbvio, né? Nos prematuros. É mais comum naquelas mulheres que não têm visita pré-natal, que a saúde pública não oferece visita pré-natal. E é muito mais comum em mulheres que tiveram cesariana, se tiveram parto sobre cesariana, que fumam, tá certo? Que têm menor educação com menos de 4 anos de educação, tem uma incidência maior de fetos baixo peso, etc. E isso são estudos que decorrem, ou são importantes, porque mostram a repercussão social, não só biológica, mas social, do baixo peso ao nascer. Dentre esses estudos da Heloísa, tem esse que eu coloquei aqui, porque mostra que é um grupo profícuo, usando um corte que vem de longa data, mostrando que aquelas crianças com restrição ao desenvolvimento intrauterino, ao crescimento intrauterino, têm alteração no desenvolvimento do motor, ou seja, aquelas que têm prematuridade e redução do crescimento têm uma alta, pelo menos 3 a 4 vezes maior, a chance de ter alteração no desenvolvimento motor, seja ele fino ou grosseiro, ou seja, o desenvolvimento motor grosseiro também está alterado. Bom, as doenças cardiovasculares foram aquelas que inicialmente foram estudadas como decorrência desse estresse ao crescimento intrauterino. Barker mesmo observou essa associação entre fatores perinatais e doenças cardiovasculares, como eu falei para vocês, e essas alterações são aparentemente independentes de outras influências e estilos de vida, ou classe social, ou seja, não são relacionadas ou não estavam relacionadas ao cigarro, ao álcool, obesidade, ou diferentes populações. Isso ele achava em 1991.
Aqui vocês veem a mortalidade de homens, o número de doenças cardiovasculares de 1.500 homens nessa região da Inglaterra, né? Aqui embaixo, na abscissa, vocês veem aqueles que nasceram abaixo de 2.500 gramas e os que nasceram acima de 3.800. Vocês veem que isso em indivíduos de 59 a 70 anos. Há uma diferença significativa na mortalidade por doenças cardiovasculares nesses dois grupos. Desculpa. E isso não era uma coisa só localizada na Inglaterra. Vários estudos, aqui nessa tabela, exceto estudos africanos, mas estudos nos Estados Unidos, com um número enorme, 70 mil pessoas, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, 2.500, na Índia, com 500 indivíduos, na Finlândia, Suécia, etc., com um número significativo, mostravam essa relação entre o peso ao nascer e doenças coronarianas. E a repercussão da doença coronariana, doença cardiovascular nesses indivíduos. E essa figura é muito interessante, desse trabalho do Dover, mostrando que aqueles nascimentos abaixo de 6 pounds, ou 2,5 kg, né, tinham uma incidência de morte por doenças cardíacas antes dos 60 anos, mortalidade infantil alta, morte por doenças cardíacas, hipertensão arterial, diabetes, doenças coronarianas e AVC muito mais frequentemente do que os indivíduos que tinham, vocês veem que as curvas caem sensivelmente, né, do que os indivíduos que nasceram com peso normal. Com relação à pressão arterial, ou seja, esse estudo mostrava que há uma associação alta entre a pressão arterial sistólica, isso medido em crianças de 7 anos, e o ganho de peso materno e o índice de massa corporal. Ou seja, quanto maior o ganho de peso materno, maior a hipertensão arterial precoce nessas crianças. Foi isso que mostrou esse trabalho. Isso com relação à pressão diastólica, muito parecido com o trabalho anterior, só que aqui com uma suplementação dietética. Eram crianças que nasceram com baixo peso, eram pequenas para a idade gestacional, que foram suplementadas com uma forma. E depois, de 6 a 8 anos, se viu que a pressão arterial dessas crianças de 6 a 8 anos era significativamente menor do que aquelas crianças de baixo peso que não foram suplementadas. Aqui um outro trabalho interessante, mostrando uma repercussão vascular dessas alterações em crianças, não é adulto com aterosclerose. Em crianças, foi medido a espessura da íntima e da média da carótida dessas crianças, de 9 anos de idade. E observou o seguinte, que aquelas crianças que ganharam peso rapidamente, ou seja, elas tinham aqui um peso acima de 30, maior que 30 quilos, né? No período em que foi medido, que as crianças tinham 9 anos. Ou seja, cujas mães tiveram uma menor ingestão calórica durante a gestação, apresentavam uma alta incidência de espessamento carotídeo, ou seja, a carótida é um vaso já misto de fibras elásticas e musculatura lisa, mas nessas crianças já há uma tendência ou um espessamento vascular importante, sugerindo doenças vasculares futuras. Mas não são só doenças cardiovasculares, né? Então, várias outras doenças já tinham sido chamadas a atenção por Barker, que além da hipertensão, das doenças coronarianas, doenças metabólicas, diabética, própria síndrome metabólica, disfunção renal, osteoporose, puberdade precoce, doenças pulmonares e doenças comportamentais poderiam ser, de alguma forma, induzidas por essa agressão, esse estresse, esse período perinatal. Aqui eu vou dar alguns exemplos de publicação
de publicações que sustentam esses achados clínicos, né? Endocrinológicos e hormonais. Bom, só para lembrar que a síndrome metabólica é obesidade central, pressão arterial elevada, elevado triglicérides, com reduzido HDL, que é tido como colesterol do bem, né, do bom, e elevada glicose de jejum. Bom, se conhece que a insulina e o IGF, ou Insulin-like Growth Factors, tem uma função central na regulação do crescimento fetal. Ou seja, eles estão relacionados ao crescimento fetal. O que se observa é que aquelas mães com restrição grave, importante, séria da ingestão proteico-calórica durante a gestação apresentam baixos índices, baixas concentrações de GF, tem alteração no desenvolvimento ou no desenvolvimento das células beta pancreáticas, desenvolvem resistência insulínica, aumentam o cortisol, a concentração de cortisol periférico e iniciam precocemente o desenvolvimento de hipertensão arterial. Esse é um trabalho também interessante, também do Barker, mostrando a incidência ou prevalência de diabetes não insulino dependente, ou seja, aquele decorrente da resistência periférica insulínica. E mostrou que crianças com peso abaixo de 250 gramas apresentavam uma chance de desenvolverem diabetes de 6 vezes maior do que a população normal. Aqui é uma outra forma um outro estudo de outro grupo, né, mostrando um estudo com 120 mil mulheres, 121 mil mulheres, que os fetos de risco de desenvolver diabetes tipo 2, dependendo do peso ao nascer, caía progressivamente na medida em que aumentava o peso ao nascer. Aquelas crianças com menos de 5 pounds ou 2,3 kg tinham uma chance quase de 80% a mais de desenvolverem diabetes tipo 2. E aquelas crianças que nasciam com mais de quase 4 quilos tinham uma incidência, uma prevalência, uma possibilidade de desenvolverem muito menos do que a população normal, diabetes tipo 2. Um outro exemplo, existe um grupo étnico, o Pima Indians, que migraram da Ásia através do Estreito de Bering há muitos e muitos anos e se localizam entre o Arizona e o norte do México. E eles uma população que tem diabetes tipo 2 em alta prevalência. Esse pessoal tem uma alta prevalência de diabetes tipo 2. E observou o seguinte, que aquelas mães que têm diabetes tipo 2 ou intolerância a carboidrato, dependendo do nível, as crianças que nascem, ano a ano, 5, 10, 15, 20 anos, vão desenvolvendo diabetes. Vão desenvolvendo diabetes tipo 2, ou seja, se a mãe já era diabética, rapidamente a criança desenvolve diabetes tipo 2, ou seja, uma capacidade, uma transferência muito rápida para a criança do diabetes. Se é intolerante, progressivamente vão desenvolvendo diabetes com o passar da idade. A exposição durante deixa eu ver esse aqui. O que é isso? A porcentagem de indivíduos expostos a diabetes tipo 2 durante a gravidez, que desenvolvem depois tipo 2, estão aqui, então, entre 5 e 19 anos, 40% das crianças desenvolvem, entre 25 e 34 anos, 70% desses indivíduos desenvolvem diabetes no transcorrer das suas vidas. Obesidade. Bom, esse trabalho de Gilman
define duas relações importantes entre o peso nascer e a obesidade. Existe aquele que tem uma relação direta, ou seja, nasceu entre o peso ao nascer, ele é obeso ao nascer, a prevalência de obesidade na vida adulta é alta. E existe um outro grupo com relação inversa, ou seja, cujo baixo peso ao nascer está associado a adiposidade central, obesidade central, resistência insulínica e síndrome metabólica. Essa associação entre o ganho de peso e a adiposidade é mostrado nessa figura, em que há um excessivo ganho de peso durante a gravidez. Isso fez com que aumentasse a incidência de obesidade na prole de aproximadamente 4 vezes aos indivíduos normais, ou seja, há um grande ganho há uma grande prevalência de obesos na prole daquelas mães que têm um ganho excessivo de peso durante a gestação. Interessante é que se essas mães fazem cirurgia bariátrica e são seguidas depois e têm filhos depois, essa cirurgia bariátrica reduz a incidência de obesidade severa em uma proporção muito grande, ou seja, a redução de peso pela cirurgia bariátrica faz com que a obesidade da prole, a obesidade dos filhos caia em 52% e a obesidade severa em 45%. Déficit vitamínico. O que se sabe sobre déficit vitamínico? Existem uma série de trabalhos, principalmente feitos na região, no continente africano, mostrando isso, ou seja, a redução da ingestão de vitamina e ácido fólico e folato durante a gestação contribuem para a resistência insulínica em humana. Esse trabalho da diabetológica mostra bem isso. E a suplementação de folato faz, num período durante a vida intrauterina, essa suplementação faz com que haja uma redução de prematuridade, ou seja, há uma redução de 70% da prematuridade entre 20 e 28 semanas, uma prematuridade bem precoce, ou mesmo entre 28 e 32, há uma redução de 50% da prematuridade do nascimento prematuro dessas crianças, só com a reposição de folato, de ácido fólico. Desenvolvimento renal. Bom, esse é uma parte importante do laboratório aqui, que tem feito. Nós temos observado que a restrição proteico-calórica causa alterações importantes na expressão de alguns receptores, como de angiotensina. Há uma redução expressiva no número de néfrons, ou seja, no brotamento ureteral e na formação dos néfrons, né? Há, efetivamente, durante a vida adulta desses animais, uma redução na filtração glomerular. Só que essa não redução na filtração glomerular se dá por um aumento do fluxo e da pressão intraglomerular, que acaba resultando em alterações glomerulares importantes e perda da função precoce desse rim. E isso está sendo vinculado a um perfil de expressão gênica muito bem definido e muito bem detalhado. Isso tem sido mostrado em populações também, em populações humanas, que há uma redução expressiva no número de néfrons nessa população com baixo peso ao nascer. Aqui vocês veem um trabalho da Mesquita, há uma redução expressiva, a Patrícia deve ter mostrado isso, uma redução expressiva no brotamento ureteral em cultura e metanéfrico, né, uma redução do número de ramificações, e essa redução de ramificações resulta em redução do número de néfrons, e isso tem sido bem definido e bem comprovado. Essa redução do número de néfrons está relacionado à redução de células primordiais, ou stem cells, principalmente no mesênquima metanéfrico, uma redução expressiva, que é muito próxima à redução do número de néfrons, né? Essa redução resulta também em redução do número da celularidade do CAP
do CAP mesenquimal. Bom, essa redução faz com que haja uma redução da sobrevida do rim. É como se o rim perdesse aquela reserva funcional. Ou seja, ele perde 30% já de saída. Já ao nascer, ele perde 30% dos seus néfrons. Ou seja, aquilo que a gente considera como reserva funcional já foi. Então, durante a vida deles, ele vai progressivamente, com o passar do tempo, havendo uma sobrecarga na função glomerular, hialinização, perda de função, proteinúria e perda da função renal. Ou seja, essa sobrecarga funcional decorrente da perda do número de néfrons faz com que haja uma perda muito rápida dessa função renal nos indivíduos e modelos experimentais. Doenças pulmonares. Interessante, alguns dados sobre doenças pulmonares de origem fetal. Vocês veem aqui a asma estudados em gêmeos, né, de entre 3 e 9 anos de idade, e mostra o seguinte, que aqueles gêmeos que nasceram com peso ao nascer inferior a 1 quilo, tem uma alta prevalência de asma, e isso vai progressivamente caindo à medida em que o peso ao nascer passa a ser normal. Isso foi um número expressivo de estudos, quase 8.200 gêmeos estudados na Dinamarca, mostrando essa relação entre a asma, entre a motricidade, a broncoespasmo, a reatividade brônquica e as alterações de crescimento intrauterino. É interessante que esses indivíduos com asma, quando controlados, quando controlados, a incidência de prematuridade, né, quando controlado adequadamente, a incidência de prematuridade caía, enquanto as mães asmáticas que eram mal controladas durante a gestação apresentavam alto índice ou alta prevalência de prematuridade. Isso refletia, como eu falei para vocês, o brotamento pulmonar é muito parecido com o brotamento renal, ou seja, essa alteração do peso ao nascer estava relacionada, dependendo, peso abaixo de 2,5 kg aqui. Vocês veem com um aumento significativo, uma redução significativa no volume, na fração expiratória, na capacidade vital e na razão da fração expiratória sobre a capacidade vital. Ou seja, existe alteração não só morfológica, como no rim, mas funcional dos pulmões. O mesmo se observa com o estudo já em função pulmonar em indivíduos escolares que tiveram baixo peso ao nascer, ou seja, que tiveram restrição ao crescimento, né? Aqueles indivíduos tinham uma redução expressiva na fração expiratória, na capacidade vital e na fração expiratória ventilada nos 25% a 75%. Resposta imune. A resposta, esse aqui é um trabalho muito interessante também, feito na África, na vacinação contra a febre tifoide. Na África, mostrou o seguinte, que aquelas crianças que eram pequenas para a idade gestacional tinham uma resposta à vacinação muito aquém do normal. E isso, aquelas com restrição, mas com alto índice de massa corporal, já respondiam um pouco mais. Aqueles com peso normal, mas com baixo índice de massa corporal, respondia praticamente normal, ou seja, a resposta à vacina decorria do grau de comprometimento ao nascer, ou do comprometimento dessas crianças ao nascer, né? Isso muda um pouquinho para aqueles que nasciam normal, mas que tinham alto índice de massa corporal, os obesos, ou seja, nasciam normal, mas eram obesos ou tinham uma massa corporal
o índice de massa corporal aumentada, já tinha uma resposta menor, mostrando que a resposta imunológica pode ser, de alguma forma, modulada pelo peso ao nascer, pela essa resposta. Esse aqui é um dado muito interessante e faz a gente pensar, ou seja, é um estudo de Gana, com 3.160 pessoas, parte dessas pessoas deixaram, eram migrantes de outras regiões da África que estavam em Gana. E observa o seguinte, que eles já tinham uma mortalidade, uma queda uma mortalidade muito grande, ou seja, com 10 anos de idade, 30% da população já tinha morrido. E parte dessa mortalidade estava muito relacionada com o período em que as mães os tiveram, ou seja, ou foi durante a coleta ou durante o período de fome intensa nessas regiões. Se foi durante o período de fome intensa, a mortalidade aumentava. Se foi durante a coleta, isso ficava estável, atingia um platô. Tabagismo e intoxicação exógena, ou seja, esse trabalho mostra claramente, é uma meta-análise, vários trabalhos aqui de 2002 a 2006, 2007, mostrando uma prevalência grande de sobrepeso em crianças cujas mães, de 2 anos de idade, crianças de 2 anos, cujas mães eram tabagistas durante a gestação. Outra coisa, em 1.900 mulheres, observou-se que aquelas mulheres tabagistas tinham uma redução expressiva no tamanho do fêmur, avaliado durante a gestação. Eram medidos durante a gestação, havia uma redução expressiva. Isso pode resultar numa menor altura dessas crianças ou tamanho dessas crianças ao nascer. Outra coisa que se observou, aqui eu não coloquei um número, mas foi um número expressivo de... Tá aqui. A redução do volume do lobo frontal ou do cerebelo de mães tabagistas. Ou seja, o volume, quando exposta e não exposta, o volume não exposta é significativamente maior do que quando exposta ao tabagismo. A mesma coisa vale para o cerebelo, mostrando que existe uma alteração no volume desse cérebro, que muitas vezes o volume não significa celularidade, mas esse volume aparentemente era alterado com o tabagismo. Essa aqui é outro aspecto interessante, que é a exposição à poluição das grandes cidades, a fumaça de carro, ou seja, feito nos Estados Unidos, para não fumantes, né, e expostos a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, mostrando uma redução que tanto uma prematuridade como uma redução do peso das crianças podem ocorrer nessas circunstâncias, ou seja, de exposição à fumaça ambiental, fumaça de origem e queima queima de combustível fóssil, né? Outro aspecto interessante é em relação a... Eu não sei se estou muito prolongado, quantas horas? Já tem 1 hora. Estou terminando, viu, gente? Não fiquem preocupados. Fique à vontade. Fiquem preocupados. Aqui na programação sobre a emoção e comportamento. Isso é dados muito interessantes. No laboratório a gente tem alguma coisa, mas eu vou mostrar alguma coisa diferente para vocês aqui. É um comportamento emocional e social nesse trabalho em crianças de 9 a 10 meses de idade. Ou seja, observou-se que uma relação entre a deficiência de ferro com ou sem anemia, independente de ter anemia, sobre algumas provas, alguns testes que foram filmados, etc., nessas crianças com entre 9 e 10 meses de vida. Observaram que essas crianças eram mais apáticas quando tinham déficit as mães tinham déficit de ferro, né? Tinha uma diminuição de orientação espacial,
tinha uma diminuição da capacidade de atenção e menor envolvimento e interação com o examinador, ou seja, bem precocemente já se mostrava algumas alterações nessas crianças. Esse outro trabalho mostra a desnutrição, ou seja, sobre o desenvolvimento psicológico, mostrando que a desnutrição causando uma queda, uma redução do peso ao nascer, né, com redução do crescimento pós-natal associado, leva a uma menor função cognitiva na idade adulta. Esse outro é interessante já aqui, indo para o lado das alterações psiquiátricas, ou seja, alterações psiquiátricas e o peso ao nascer. Vocês veem aqui o peso ao nascer, abaixo de 2.500 quilos não vale, hein? É gramas aqui, com 2,5 kg, tá certo? Aqui há uma chance de 3,5 vezes essa população que tiver um baixo peso ao nascer. E abaixo de 2,5 kg, são quase 3,5 vezes a chance de ter doenças depressivas na idade adulta. Com relação à esquizofrenia, isso é muito interessante, a exposição. Durante a fome, existiu a fome holandesa e a fome chinesa, durante um período maoísta, de 59 a 61, que Mao Tse-tung tentou fazer algumas medidas de modernização da China e acabou levando a fome maciça, em uma população enorme, entre 59 e 60. E vocês veem aqui, com nascidos em 59, 60 e 61, o aumento percentual de esquizofrenia nesse grupo populacional. É claro que aí não dá para afastar outros fatores ambientais, tensionais, estresse, mas um dos fatores importantes era a fome, ou seja, a desnutrição intensa das mães nesse período. Aqui é o outro mais recente, em 1967, alguns de vocês devem lembrar da Guerra dos 6 Dias entre árabes e israelenses, né? Observou-se nesse período uma grande incidência, é um estudo em corte, deixa eu ver se tem um número aqui, 88 mil pessoas, né? Havia uma incidência elevada de 20 a 3 vezes a incidência da população normal de esquizofrenia, predominantemente na população feminina, mostrando que as situações, e já tem estudos sobre o World Trade Center também, mostrando uma incidência de alterações comportamentais naquela população cujos pais, maridos, filhos foram submetidos àquela tensão naquele momento. Bom, um aspecto que eu acho que é muito importante a gente pensar é que a programação fetal ela não veio só para resolver um problema de saúde ou causar doença. Eu acho que a gente tem que pensar que ela pode ser usada como controle social, infelizmente. Por exemplo, em países africanos da Ásia, incluindo a China, há uma questão de desigualdade de gênero muito grande, né? Com altas taxas de mortalidade em mulheres e preponderância do sexo masculino e de homens na população. Nessas regiões, as mulheres recebem menos recursos e menos atenção, menos cuidado à saúde. Ou seja, existe, então, esse viés de gênero causando uma desnutrição materna importante, baixo peso, desnutrição nas crianças e doença na vida adulta. Isso é um viés que a gente tem que pensar, ou seja, pode haver um uso político e social da programação no sentido de manter sob controle determinadas populações. Aqui um trabalho muito interessante numa revista de economia biológica, muito interessante, mostrando que a privação nutricional e a atenção à saúde de mulheres na África comprometem a sua saúde e dos seus filhos, sejam eles homens e mulheres, crianças ou adultos. Resumindo isso tudo, eu acho que a gente pode dizer que o desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento fetal
dá algumas dicas para a gente, causa uma plasticidade, é claro, causa essa plasticidade, e essa plasticidade é muito importante na sobrevivência do indivíduo. E muitas vezes não há essa correspondência com a espécie. Isso induz efeitos epigenéticos, que mudam o fenótipo, induz alterações fenotípicas, que são várias que vocês conhecem, mudança do crescimento, na função reprodutiva, na função cardiovascular, como eu mostrei para vocês, na composição corporal, metabolismo, apetite, comportamento, resposta ao estresse, longevidade, etc. E um ponto importante é o quanto essas alterações induzidas nessa expressão fenotípica tem uma concordância com o ambiente pós-natal. Se houver essa concordância, nós temos a saúde. Se não houver essa concordância com o ambiente pós-natal, nós temos a doença. Pelo menos de uma forma simplificada, esse autor tentou colocar um formato, um guia, uma via que pode, de alguma forma, explicar o que a gente vê até agora. Queria agradecer a todos. Aqui eu pus uma fotografia velha, me desculpem os alunos que estão aí, mas eu preparei correndo essa aula, é uma fotografia velha, mas eu gostaria de que todos se sentissem representados nessa nossa conversa, e agradeço a todos pela ajuda na formatação dessa aula. Muito obrigado, e muito obrigado mesmo por me convidar para conversar com vocês essa tarde. Obrigado. Contígio, a gente que tem que agradecer por essa palestra tão rica. Você conseguiu fazer um apanhado de tudo que a gente discute aqui. Isso foi muito bacana, contextualizou historicamente. Eu acho que para os estudantes que estão aqui, isso é muito valoroso, né? E para a gente também. Então, agora, nós vamos abrir para as perguntas. Pronto. Mas agora você vem aqui com... Então tá, pessoal, está aberto a perguntas. Eu acho que o meu chat está travado. Contígio, você falou bastante de ketchup, né? E como o ketchup pode influenciar o desenvolvimento de doenças. Enquanto você fazia a sua apresentação, aconteceu uma discussão aqui no chat, eu vou apresentar essa discussão para o grupo. Alguns pesquisadores estavam, a Cristiane, Mateu, Rodrigo, estavam discutindo até quando a gente pode considerar o ketchup. Você sabe responder essa pergunta para a gente? Para o ser humano. Para o ser humano, Ser humano. Olha, não sei, quero saber, alguém sabe? Não sei dizer. Talvez o pessoal do Sul, a Matê, saiba, eu não sei dizer quando é que alguém... Gilberto está por aí? Pronto. Gilberto. Espera aí, deixa eu botar aqui a câmera. Não, olha só, a interpretação que eu dou do ketchup é aquela dos pediatras. Você tem que ter tido uma redução no seu ganho de peso ou no seu crescimento e logo depois, ou corrigido pela alimentação normal, ou porque qualquer fenômeno que aconteça, você volta à curva de normalidade, tá? Então, esse é o ketchup. O que acontecer lá na idade adulta já não é mais ketchup, já é programação, já é o fenômeno que você discutiu muito bem hoje. Agora, a questão toda é que colocaram nisso, acho que foi o Rodrigo, que estava interessado em gado e tal. O gado faz o ketchup também, cabra, bode, boi, tudo faz quando é desnutrido no início e recupera. O grande problema com os ratinhos de laboratório é que nós não temos ainda um padrão de normalidade para todos os ratos que a gente trabalha, porque são várias strains. Então,
Esse é um grande problema. Então, a gente não pode falar de um ketchup com rato, porque você tem um rato, uma linhagem de ratos no seu laboratório, eu tenho um no meu. E elas não são comparáveis, infelizmente. Então, com o ser humano, nós temos os padrões de normalidade, e eu creio, não sei se o Rodrigo continua aí, com gado, cavalo, bode, porco, também tem padrões de normalidade. Egberto, a gente, em todo o experimento, corre uma curva de crescimento aqui, entendeu? Ou seja, o nosso modelo, ele tem que ter baixo peso ao nascer e tem que... Depois você tem que... Eu também faço isso. O ketchup corre durante os... Nós não temos, assim, por exemplo, como na epidemiologia, para 1000 ratos, tá? Mesmo que seja do seu próprio laboratório, 1000 ratos que você analisou e você tem uma curva de normalidade. Algum de vocês tem? Porque isso seria muito bom, muito importante ter, tá? Eu cobro isso o tempo todo lá no meu laboratório. Patrícia, o pessoal está aí, mas ninguém faz. Mas tem que ser feito, porque se a gente não fizer curvas de normalidade para todos os parâmetros que a gente analisa, cada experimento é um experimento. Você só vai poder comparar os seus dados com o seu grupo controle. É válido, tudo bem, mas não é igual um estudo em humanos, né? Um estudo epidemiológico tem muito mais força. Não, mas tem curvas de crescimento para rato, sim. Eu não estou me lembrando aqui direitinho, assim, mas para ração padronizada, temperatura, ambiente, etc. Não, isso tem. Agora, tem até um livro, o Rato de Laboratório, que há muito tempo não editam, novamente. Mas ele é para uma determinada linhagem de animais, não é para todos. Exato. E que eu lembre do rato de laboratório, não tem curva de crescimento nem de peso. Tem alguns parâmetros, tá? Parâmetros hematológicos, tem algumas coisas, mas não tem tudo não que a gente precisa. E as linhagens acabam mudando muito, né, com o tempo. Sim. Então, a gente... Você traz... Mas é por isso que a gente tem que levar o nosso controle. Então, acho que o nosso parâmetro é o controle, né? Correto. Graziela, eu acho que deve ter alguma coisa relacionada ao ser humano já. Eu não procurei. Porque tem aquele prazo de maior incidência, né? Que todo mundo diz, são 2.000 dias, não é? Um negócio assim? 2.000 dias, Então, deve ter esse período em que são as janelas aí de né? Mas eu fico devendo, eu vou procurar e passo para vocês. Ótimo. O Thomas Prates, ele não disse de onde ele é. Da USP. Mas ele... Da USP. É da USP? É o Thomas, da USP, sim. Ele pergunta se o senhor poderia comentar a situação de programação por deficiência nutricional e aquela por excesso, obesidade. Ou essa segunda situação poderia ser abarcada no contexto de mismatch ou mesmo da resposta adaptativa, preditiva, proposto por Hanson e Gluckman? Eu acho que é isso. Eu acho que a programação está mais relacionada... embora, se o Paulo estiver ouvindo aí, ele vai me bater. Ou seja, que as sobrecargas, tem um modelo de sobrecarga, de obesidade e tal. Entretanto, eu acho que a programação está mais relacionada à adaptação, à expressão fenotípica numa situação de deficiência, mais do que as alterações decorrentes da sobrecarga. E é o que é mais visto, né? Do ponto de vista nutricional, tem muita coisa sobre, principalmente, trabalhos de pesquisadores africanos sobre deficiência vitamínica, muita coisa. Quem foi no Doha da África do Sul pode ter visto a quantidade de trabalhos sobre deficiência vitamínica, deficiência de folato, de ácido de ferro, etc.
repercutindo, a deficiência repercutindo no crescimento fetal e em algumas alterações, não só hematológicas, mas também de imunidade e metabólicas. Eu acredito mais que, no caso, eu não sei o que o Thomas acha, mas que a programação se refere mais à expressão ao Thomas aí ao lado. A deficiências, as alterações relacionadas à deficiência. Professor, se me permite complementar um pouco, boa tarde a todos. Boa tarde. Uma questão interessante, porque lá atrás, o Hansen e o Gluckman, eles diziam que se você tivesse o início da vida com excesso nutricional, isso te prepararia melhor para a vida pós-natal com excesso nutricional. Uhum. Entanto, o que a gente tem observado, principalmente em vivo, é que se você pega, por exemplo, ratos e submete eles a uma high fat, né, intraútero, e depois uma high fat pós-natal, você tem uma interação especial que esses animais se tornam mais obesos do que aqueles que receberam a dieta obesogênica na vida pós-natal, né? Eu acho que eu dei um exemplo desse aqui, ou seja, tem esses dois caminhos, né, Thomas? Tem aquele que você submete à dieta no intraútero e ele vai para a dieta normal, ele fica obeso, mas não tão obeso assim. Se você coloca numa dieta hiperlipídica, ele acentua essa obesidade do pós-natal, né? Há aparentemente uma sensibilização, né, nesses casos. Exatamente, né? Até a questão que o senhor comenta da programação sendo efeito benéfico ou deletério, eu acho que é um assunto bem interessante na era de Doha, né? Porque nesse caso do excesso, me parece que é claramente deletério, né? Que não aumentaria a sobrevida nem no curto, nem no longo prazo. Doutora, essa é a sua resposta, é um prazer estar aqui ouvindo você. Prazer também. Obrigada, Thomas. A gente tem aqui inscritos no chat. O Rodrigo falou que queria fazer um comentário. Rodrigo? Tá aí? Oi. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu gostaria de dar oportunidade para os alunos, né? Mas ninguém se inscreveu, então vou aproveitar. Mas eu acho que a Cris se inscreveu antes de mim, viu? Então, se for para começar... Rodrigo, pode falar tranquilo. Eu falo depois que eu vou mudar um pouquinho de assunto. Então maravilha. Eu vou voltar no assunto. Eu sou insistente. Eu estou vendo que a questão é meio semântica e de escolha, né? Então, vamos lá. Assim, eu quero gerar um pouco mais de polêmica sobre o assunto. Ketchup. Eu posso usar esse termo, ou seria coerente usar esse termo, apenas em... casos de programação causadas durante a gestação, eu poderia usar esse termo também para casos de programação gerados em outras fases, como é o caso da lactação ou a puberdade. Porque eu vejo ganho compensatório, vou usar esse termo agora, tá? Eu vejo ganho compensatório em vários modelos, inclusive de desnutrição calórica alimentar de 50% na puberdade. Quando os animais voltam a comer normalmente, eles apresentam um ganho compensatório incrível, alcançando os controles ali por volta dos 100, 120 dias de idade. Imagino eu que, inclusive, se nós deixássemos eles chegarem a idades mais avançadas, que pudesse... a curva deles pudesse passar dos controles, como é o caso do modelo da bromocriptina, que é de desmame precoce, né, que você tem um animal, é um modelo que o Egberto e a Patrícia Lisboa usam bastante, e a gente está usando aqui agora para ver parâmetros cardiovasculares neles, com 180 dias. Depois dos 150 dias, há uma inversão da curva, né? Eles passam os animais controles. E até tem um pouquinho mais de gordura corporal, se eu não estou enganado, né, Paty? E para o coração, né, para o sistema cardiovascular como um todo, a gente viu que é extremamente deletério, né? Tem várias alterações em parâmetros cardiovasculares. Então eu fico pensando assim, será que eu só posso usar o termo ketchup
como o Egberto trouxe aí, né, em pesquisas pediátricas, ou eu posso usar de maneira... Inclusive, a Gabi mandou um paper incrível ali, eu estou tentando baixá-lo para aquele site russo, né? Vou ver se eu vou conseguir, mas é sobre modelos de ketchup. Então, eu sei lá, estou vendo que a gente pode usar o termo de maneira mais generalizada, não só em aspectos epidemiológicos, né, em trabalhos epidemiológicos, mas para os trabalhos que a gente faz também. O Júlio fez um trabalho, Egberto, acho que você e a Patrícia são autores, daquele modelo de restrição proteica de 4,5%, né, a restrição reduzindo o teor proteico para 4,5%, durante o último terço de gestação. E naquele modelo a gente viu catch-up, né, de ganho de peso, e apresentaram maior gordura corporal lá na vida adulta. Então, acho que, não sei, eu queria jogar mais lenha na... Queria perguntar a opinião de vocês, que tem muito mais experiência, principalmente nessa questão epidemiológica. Né? Rodrigo, o ketchup é o crescimento acelerado. Acelerado pós, ou seja, eu acho que eu mostrei ali, ou seja, principalmente após uma restrição de crescimento ou peso significativo, induzido ou não, no caso dos animais experimentais, redução induzida seja no período gestacional. Então, ou a gente tem um crescimento rápido entre o período, assim que ele volta a alimentar com leite da mãe, certo? Ou no período pós-amamentação. Então, esse crescimento rápido, que volta a níveis de animais, controles, é uma coisa, é o ketchup. Agora, outra coisa é o que o Thomas falou, ou seja, você tem algum tipo de conformação fenotípica, hormonal, intrauterina, que você, depois de... A minha forma de entender isso, depois de um certo tempo, lá no rato de 12, 16, 20, 30 semanas, você submete ele a uma dieta hiperlipídica ou hipercalórica, ele, por aquela conformação, por aquele aspecto fenotípico que ele obteve durante a gestação, ele responde de forma diferente lá na frente. Eu, sinceramente, não interpreto isso como ketchup, o crescimento acelerado. O crescimento acelerado, para mim, é aquele crescimento que o indivíduo estava submetido a uma circunstância intrauterina que reduziu o seu crescimento, reduziu o seu peso. Ele saiu do ambiente intrauterino, para um ambiente que não era semelhante do ponto de vista de apropriação calórico-proteica. E numa situação de maior oferta proteico-calórica ou nutricional, seja ela qual for, e ele tem um pico, um aumento do crescimento, ou um aumento do ganho de massa ou gordura. O interessante, é muito pouco conhecido sobre isso. Vocês viram, curvas diferentes, crescimentos diferentes, em épocas diferentes, dá resultado na idade adulta totalmente diferente. Então, isso já está bem definido, ou seja, se você tiver esse catch-up num determinado período, praticamente não tem nada lá na frente. Se tiver no outro período, a evolução para a doença é óbvia ou existe, ou seja, então é uma situação ainda pouco conhecida, mas eu acho que o que se considera, quando foi descrito o ketchup, é nessa situação de baixo peso com crescimento acelerado após esse baixo peso ao nascer. E os outros são aumento da adiposidade, aumento do peso corporal, aumento do crescimento em decorrência de uma situação. Isso ocorre, né? Mesmo em dietas normais, a incidência de obesidade, por exemplo, nesse modelo que a Patrícia faz aqui de restrição proteica, ele tem o ketchup, ele segue como o rato normal, não programado. A partir de uma determinada idade, ele começa a ganhar massa
gordurosa, aumenta a quantidade de gordura, ou seja, ele vai se tornando obeso, tardiamente, com fatores metabólicos aí que foram induzidos durante o processo de moldagem fenotípica. É isso, eu não sei dizer, eu acho que o ketchup especificamente pós-natal. Posso fazer um adendo, Gutiérrez? Claro. Então, esse fenômeno do ketchup, ele é muito importante do ponto de vista epidemiológico, até para a programação. Quer dizer, se você tem o ketchup, o Barker falava isso, o Gluckman, você tem maior probabilidade de vir a programar. Então, Rodrigo, ketchup é a aceleração do crescimento ou do ganho de peso para voltar à normalidade. Voltou à normalidade, acabou. O que a gente está discutindo lá com o experimento de bromocriptina, o que o Gontijo estuda também, das alterações, é programação. Não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com ketchup, porque para fazer essa programação, o ketchup é um dos fatores que ajuda no processo de programação. Não quer dizer que seja indispensável. Você pode ter programações sem ketchup, mas é um fenômeno bem descrito na pediatria, que acontece de volta à curva de normalidade, tá? Então, quando você ultrapassa a normalidade, já não é mais ketchup. Agora, eu queria, se me permite, fazer uma pergunta para o Gontijo, os dados do laboratório dele. Eu não sei se você comentou, Gontijo, a relação com as alterações renais e outros fenômenos, e eu acho que até interessa ao Rodrigo também, outros fenômenos cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão. Esses teus animais desenvolviam hipertensão? Seria muito interessante. Não, todos eles desenvolvem. Eles desenvolvem hipertensão, e aí a gente estudou, não é aparentemente, viu, Egberto, numa fase inicial, há uma retenção de sódio de água muito importante. E a gente viu que existe uma atividade simpática aumentada uma atividade simpática muito alta nesses animais, em decorrência de uma diminuição da atividade aferente renal. O que significa isso? Significa que o rim perde a capacidade de controlar os centros pré-receptores. Então, ele dessensibiliza, ele começa a identificar pressões mais altas para controlar o reflexo, o barorreflexo. Então, eleva a pressão. Então, tem um componente aí, que é um componente retentor de sódio de água, tem um componente neural importante, com aumento da atividade neural, tem um componente que a Patrícia tem visto de atividade suprarrenal, tem uma modificação de celularidade de medula adrenal muito importante, tem um aumento de catecolaminas e corticosterona no rato, tem um efeito mineralocorticoide também importante, de recepção de receptores, né, em túbulos mais distais, não só no proximal. Então, e culmina com a insuficiência renal crônica, ou seja, com a perda de função. Então, é um conjunto de dados. A gente teve uma menina que trabalhou com a gente que estudou coração. Existe uma hipertrofia muito importante. Agora, o que a gente não sabe, isso faltou a gente fazer, essa hipertrofia. Aparentemente, a hipertrofia precede a elevação pressórica. Mas a gente ficou em dúvida ainda. Ou seja, se essa hipertrofia, aumentando o débito, seria um componente adicional à elevação pressórica, essa hipertrofia, aparentemente, ela precede. E tem expressões de microRNAs que também precede a elevação pressórica. Então, aparentemente, há também um aumento da força contrátil, um aumento da atividade contrátil, seja ela por aumento da atividade simpática, por alteração morfológica cardíaca, por aumento da força de contração, por aumento da hipertrofia miocárdica que ocorre. Com o passar do tempo, essa hipertrofia miocárdica começa a ter um aumento de fibrose intenso, ou seja, é aquilo interessante, ou seja, você tem um período
como no rim, você tem um aumento, você tem um período de aumento da atividade funcional, depois é como se houvesse um processo de senescência precoce. Há uma senescência precoce. Você tem uma resposta do coração com aumento de débito, mas depois há um processo de fibrose que deve estar relacionado ao aumento da atividade, ao número de receptores da angiotensina, que a gente já observou, com o aumento da atividade adrenérgica, etc., que leva a essa senescência, vamos dizer assim, precoce do coração. Então, são vários fatores, viu, Egberto? Tem um fator inicial de retenção de sódio e água. À medida em que aumenta a pressão, começa a ter natriurese pressórica, mas aí outros fatores estão engajados no processo, com aumento da atividade simpática, etc, etc. Então, ele é um conjunto, viu? É um conjunto de fatores de um rato totalmente desregulado, totalmente modificado por esse fator, essas alterações pré-natais que ocorrem nesse indivíduo. Obrigada, Gontijo. O Daniel Rosa, da UFG, pergunta se as alterações renais são precedentes às alterações no coração. Olha, eu não tenho esse dado, eu não sei te dizer, eu não lembro do trabalho da Heloísa, foi uma aluna da Patrícia, a gente trabalhou, eu acho que trabalhou no mesmo período de, se não me engano, de 12 a 13 semanas ou até 16 semanas. O que a gente observa, uma coisa até interessante com relação ao ketchup, aí, que foi motivo de discussão, é que a Gabi, que está aqui junto com a gente, a Gabi deixou esses animais em restrição durante a amamentação. Precede. O que? O coração precede? O rim precede. A Patrícia falou que precede um pouco. As alterações precedem ao coração. Mas a Gabi, é interessante esse período do ketchup, porque a gente estava trabalhando sempre com restrição gestacional, período todo da gestação. Aí ela manteve a restrição durante a amamentação. Retardou o período da programação. A gente esperava até o contrário, mas retardou, ou seja, desenvolveu insuficiência renal, piorou a função renal, as alterações ocorreram, teve alteração sugestiva de atividade simpática, ou seja, teve duas coisas importantes. Ele não teve ketchup, se não me engano, a da Gabi, né, Gabi? Você está aí, não teve ketchup, né, o seu? E teve um retarde na piora da função renal. Isso, não fez ketchup não, professor. Não fez ketchup, né? Com a restrição durante a amamentação. Agora ela vai até trabalhar numa fase mais precoce, uma fase mais de implantação para a gente ver o que ocorre. E a amamentação, exatamente. Acho que isso aqui você já respondeu. Cristiane, você quer fazer sua pergunta? Oi, eu quero sim. Estão me ouvindo? Estamos. Ai, que bom. Gontijo, primeiro, assim, parabéns pela apresentação. Excelente, excelente. Foi uma super aula. Deixa eu desativar isso aqui, senão vai ficar apitando. Uma super aula. Eu aprendi muito aqui e fiquei imaginando, assim, eu sou da área básica, né? Eu trabalho com modelo animal. E quando a gente trabalha com modelo animal, a gente tem acesso a um grande número de amostras, a um grande número de parâmetros que a gente pode avaliar, e aí a gente faz uma série de correlações, e aí quando a gente parte para fazer a comparação, a translação para o humano, a gente vê como isso é restrito, né? E basicamente os estudos, eles avaliam peso, né? Peso ao nascer, e com isso fazem um monte de hipóteses, e o número de doenças que, né, mesmo que o Barker correlacionava com obesidade, síndrome metabólica, doença cardiovascular e doenças do sistema nervoso central, que é a área que eu estudo. E aí eu fiquei imaginando se não teria a possibilidade de fazer algum outro tipo de avaliação que se pudesse ter um estudo realmente, assim, de grande porte e que
todas as crianças que nascessem no Brasil, digamos, se pudesse coletar algum tipo de informação para se poder correlacionar depois com o aparecimento dessas doenças mais adiante, assim, não uma coorte, sabe, alguma coisa que realmente fosse um trabalho, digamos, do Sistema Único de Saúde, como é o teste do pezinho, por exemplo, que absolutamente todas as crianças passam por isso e é, assim, um estudo não só em nível nacional, mas em nível mundial, né? O que tu imagina que se poderia avaliar além do peso? Bom, tem todos os critérios. Isso pode, viu, Cristiane, ser avaliado durante toda a gestação, né? Eu acho que a gente já tem estudo mostrando, agora com esses ultrassons mais, com uma resolução altíssima, daria para ver uma série de coisas, desde uma fase bem tenra, ou seja, desenvolvimento do neuroeixo, desenvolvimento crânio-caudal, tamanho cefálico, distância. Eu acho que distância ano-genital, por exemplo, a gente observa que a distância ano-genital nos nossos animais é totalmente diferente. E isso está relacionado à programação. Então, tem uma série de marcadores que poderiam, marcadores de imagem mesmo, que poderiam ser feitas previamente ao nascimento da criança. Então, isso seria interessante se fazer, né? E as medidas antropométricas habituais, só que bem detalhe, isso que você falou, ou seja, assim como o teste do pezinho, seria interessante medir, isso mede, né? Os pediatras medem a circunferência craniana, mas algumas outras medidas, tamanho do fêmur, por exemplo, né? Distância nuca coxígena poderia ser medida, distância interocular. Então, são muitas coisas que poderiam, para a gente identificar, eu imagino que você está perguntando isso, como marcador, né? Exatamente. A gente, por exemplo, a distância ano-genital, ela é um marcador muito grande de que o rato foi programado ou não. A gente faz aqui, ou seja, se o rato foi programado, você tem essa distância modificada. Assim como o baixo peso ao nascer, né? Numa determinada... Então, eu acho que é uma questão isso aí dentro dos pediatras. Eu não sei, Rodrigo é pediatra? Sim. Quem é pediatra? E os pediatras pensarem num determinado tipo de marcador, de marcadores que poderiam ser sem qualquer tipo de invasão, ou seja, com técnicas não invasivas, poderiam ser medidas tranquilamente. Agora, com técnicas invasivas, as punções do líquido amniótico poderia já dar muita ideia a respeito de expressão gênica, de expressão de RNA, etc. Poderia ser, mas isso é invasivo. Eu acho que com métodos não invasivos poderiam sugerir ou dar bastante ideia do que... qual as implicações, né? Quais são as implicações? A gente tem uma vontade danada de se aproximar aqui dos ginecologistas, dos obstetras, principalmente, né? E do pessoal que trabalha com criança, entendeu? Mas é muito difícil, é muito complicado. Eu acho que isso aí teria que ser alguma coisa da sociedade brasileira vendo a importância do tema, ou seja, isso vai ser valorizado a partir do momento em que a importância da programação ficar clara para todo mundo, entendeu? Exatamente. Ou seja, ficou claro que a programação, ela interfere do ponto de vista social, cognitivo, comportamental, não só do ponto de vista de função de órgãos vitais, mas também socialmente, isso provavelmente as sociedades clínicas, né, médicas, de pediatria, etc., vão desenvolver. Eu não sou pediatra, entendeu? Mas eu imagino isso, ou seja, que algumas medidas poderiam já ser feitas com métodos não invasivos que pudessem predizer alguma coisa no futuro.
Ai, muito obrigada, concordo 100% contigo, e acho que a Rede Doha do Brasil, ela tem isso como um objetivo futuro, a gente cada vez mais integrar essas profissões que são as profissões que são o fim, né, as profissões que estão ali junto com o paciente. A gente teve aqui uma palestra com a Bruna Pitalunga, que é obstetra, e foi um sucesso, foi espetacular, assim, e muito legal ver todo o empenho dela em mostrar que pequenas atitudes durante a gestação podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, a gente que trabalha com isso, que vê todo o impacto que a gente vê nos modelos animais, a gente fica imaginando se, ao menos, uma pequena parte de todas as alterações que a gente encontra nos laboratórios, isso puder realmente se projetar em melhora da situação de vida em humanos, a gente já está tendo um papel gigantesco, né, assim, cientificamente falando. Então, a gente tem que defender o nosso trabalho e cada vez mais tentar chegar, né, nessas sociedades e mostrar a importância do DORAD né, na programação mesmo dos humanos. Uhum. Obrigada, tá? Quer ver essa fase que nós estamos passando? Ou seja, é uma fase de muita tensão. Então, mulheres estão tendo filho durante esse período. Há uma restrição de atividade física, há uma restrição de atividades sociais, é quase uma prisão domiciliar que você acaba tendo, ou seja, sabe por quê? Porque a gente acaba vendo isso muito depois, ou seja, a Guerra dos 6 Dias, o pessoal estudou depois que ocorreu aquilo, ou seja, as repercussões das crianças nascidas naquela situação. A mesma coisa com a fome holandesa, a fome chinesa, etc. Ou seja, a gente acaba indo lá na frente, procurando lá na frente, sem identificar quais são os fatores que estão ocorrendo naquele momento sobre aquelas circunstâncias, né? Eu acho que era legal ver isso, tentar convencer os pediatras, os neonatologistas de que isso eu acho que eles estão convencidos, mas tanto que o Barbieri já estava sabendo disso, ou seja, é que isso ficou durante muito tempo ligado à pediatria social, entendeu? Pediatria social, o Egberto está aí, ele sabe disso, ou seja, o pediatra social, desculpa a expressão, mas é aquele porra louca que gosta de criancinha, de dar comidinha para criança, etc. Mas qual é a repercussão disso, dar comidinha para criança? É muito. O programa da Arns lá, como é que é o nome dela? Da Zilda Arns. Zilda Arns. Foi fundamental. Ela é muito importante do ponto de vista de mudança de história de vida, né? Então, por uma coisa simples, uma alimentação, uma suplementação simples. Então, eu acho que falta a gente convencer mesmo, o DORAD aí, convencer, trazer mais pediatra para junto, entendeu? Eu acho que tem que trazer fisiologista, bioquímico, morfologista, mas tem que trazer, porque isso que você falou, a translação ocorre quando tem quem aplica a translação o conhecimento da translação à prática, né? Então, é legal trazer esse pessoal para junto. E essa semana, não sei se todos chegaram a ver, mas teve o primeiro paper publicado mostrando a transmissão vertical do SARS-CoV-2, né? Um paper de um grupo francês. Acreditam que esse realmente é o primeiro caso, porque o bebê estava no útero e se encontrou uma neuroinflamação muito similar ao que os pacientes tinham. Então, se acredita que seja realmente o primeiro caso de transmissão vertical da COVID. Uhum. E fora os impactos, os outros impactos, né? Além do vírus, o impacto emocional, acho que é bastante importante, né? Bastante importante. Deixa eu dar uma olhada no nosso chat. Contígio, acho que a gente poderia encerrar agora as nossas perguntas, agradecendo imensamente a você por ter nos presenteado com essa aula maravilhosa, muito abrangente, que levantou algumas discussões, inclusive discussões conceituais, né? Porque a gente fala muito de ketchup e nessas discussões parece que a gente ainda não chegou à conclusão do que é isso, né? Ou nós precisamos rever esses conceitos, né? Sabe, Graziela,
seria interessante, nessas reuniões que são propostas, esses aspectos conceituais sejam discutidos, entendeu? Ou seja, é legal isso, ou seja, pega um isso é perfeito. E discute o aspecto conceitual para definir, ou seja, a sociedade tem que definir esses aspectos conceituais. Foi tão interessante, porque a nossa audiência, ela é, assim, 90% estudante. Então, foi uma discussão muito importante. Os aspectos que você apresentou aqui para a gente, dos trabalhos do Gluckman, que a gente fala muito do Barker, e o Gluckman vai ficando, né, meio em segundo plano, mas as coisas estão envolvidas. Então, foram discussões muito importantes, me fizeram relembrar o meu mestrado, que quando eu trabalhei com Doherty, inicialmente foi no mestrado, e depois me afastei, então me fizeram relembrar de conceitos que estavam lá guardadinhos. Te agradeço, então, em nome da Rede Doherty, dizer que é um prazer ter você aqui conosco. Agradeço a Patrícia, porque teve uma grande influência na sua vinda para dar palestra. Desculpem, assim, poderia ter sido uma coisa melhor, mas eu estou meio sobrecarregado, então eu peço desculpa se ficou uma coisa... Foi sensacional. Imagina, foi sensacional. Sensacional.